Olá, servidor! Bem-vindo ao programa Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Por que a educação financeira pode ser interessante para você? O que é educação financeira? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que pode ser muito relevante para a sua vida pessoal e profissional. Educação financeira tem um conceito. Educação financeira o que é? Não é somente guardar dinheiro. Eu sei guardar dinheiro, boto o dinheiro embaixo do colchão, como se falavam os mais antigos, né, os nossos avós. Educação financeira não é isso. Educação financeira não é somente saber o que é um tipo de investimento, um tipo de aplicação, não é só isso. Educação financeira é algo mais. Educação financeira, ela se fundamenta como você entender das suas finanças, de forma que você tenha a capacidade de lidar bem com elas hoje, no momento presente e também no futuro. Isso é importante. Também é importante você entender que a educação financeira está relacionada a uma série de atitudes, comportamentos ao longo do tempo. E esse conjunto de elementos, conjunto de comportamentos, quando eles se tornarem um hábito, então você pode dizer que, aliado aos comportamentos, conhecendo tecnicamente alguns aspectos que você pode vir a estudar, então que você tem um hábito, você está educado financeiramente. Não é algo que se começa de um dia para o outro, é algo mais a longo prazo e é algo que a gente deve ter, inclusive, para as nossas crianças. Então, vamos falar um pouco sobre educação financeira e como é que isso pode impactar na tua vida, na sua vida como servidor. Então, primeiro, por que é importante nós entendermos sobre educação financeira? Primeiro, a gente pode entender o seguinte, por que é importante a gente ter consciência? Quanto que você ganha? Quanto que você gasta? Onde você ganha? Onde você gasta? Com que frequência? Para quê? Então é importante você responder essas questões e muitas vezes as pessoas se endividam porque elas não têm uma noção clara sobre a origem do recurso, mas para onde o seu dinheiro vai. E a gente pensa muitas vezes no momento presente. E depois? E o futuro? Então vamos pensar que existe essa questão de ter consciência. Por quê? Qual o grande benefício? Por que é a importância? Porque vai permitir a gente se planejar para o futuro. Um outro aspecto aqui é os benefícios, né? Falando ainda, tranquilidade emocional e financeira. Uma das causas de estresse, depressão, é as pessoas não terem a sua vida financeira estruturada, não terem consciência dessa vida financeira. Então, pessoas que têm lá a sua renda fixa, o servidor tem essa possibilidade, como lidar melhor com isso? Então ele consegue ter um efeito na sua saúde física e emocional, porque ele também tem a chamada saúde financeira. Então, a gente não é pego de surpresa. Quando a gente tem uma educação financeira, a gente sabe exatamente onde nós estamos, o que nós podemos fazer, em que período, em que prazo nós podemos conquistar algo que nos seja interessante. Então a gente não é pego de surpresa, porque se houver um aspecto, uma situação atípica, uma situação emergencial, quem tem conceitos da educação financeira no seu dia a dia, provavelmente vai ter uma reserva para essas situações emergenciais. E por fim, se antecipa aos problemas. Então a educação financeira não é só para nós termos recursos para uma viagem, para comprar uma casa, comprar um carro, comprar algo. Não só para aquisições, mas sim também para evitar surpresas, né? Uma doença de alguém, uma doação que se queira fazer, né? Poupar de uma maneira interessada e interessante para que esses recursos sejam perpetuados. Crenças sobre o dinheiro, isso é muito importante. Quando a gente fala de dinheiro, as pessoas muitas vezes elas têm crenças. Não, só quem ganha dinheiro é trabalhando muito, é trabalhando suado. Ou então, tem crenças que são muito interessantes, que as pessoas falam assim, ter dinheiro é uma questão de sorte. Bem, não é bem assim, né? Porque algumas pessoas têm dinheiro porque trabalharam, porque trabalham, porque estudaram, porque se dedicaram a algo, porque têm um ideal ou tiveram um ideal e percorreram, porque tiveram um sonho e percorreram esse sonho e conquistaram esse sonho, realizaram esse sonho. Então não é uma questão de sorte. Pouquíssimas, um número ínfimo de pessoas
ganharam numa loteria. Então pode ser sorte? Pode ser sorte. Pode acontecer? Pode. Mas é uma minoria. Então não é só uma questão de sorte, né? Ter dinheiro é difícil de conseguir. Será? Por que só existe um caminho para conseguir dinheiro? Um caminho lícito, lógico? Por que só existe um caminho? Por que tem que ser o caminho difícil? Por que não pode ser o caminho tranquilo, leve, alegre, feliz, colaborativo, criativo? Por que não? Por que é o difícil? Por que sempre vai ser o caminho difícil? E por que o dinheiro vai nesse caminho? Por quê? Lidar com dinheiro é muito difícil? Será? Por que tem tantas pessoas que lidam bem com dinheiro, pessoas muitas vezes ignorantes do ponto de vista acadêmico, mas sabem lidar com o seu dinheirinho? De repente não tem o conceito de melhores aplicações, não entendem o que é uma renda fixa, uma renda variável, uma aplicação de longo prazo, taxa de carregamento, taxa de administração. Talvez elas não tenham esses conceitos teóricos. Talvez sejam até analfabetos. Mas tem uma crença que lidar com esse dinheirinho que ela ganha bem, poupando, não gastar mais do que ganha, são conceitos tão básicos que essas pessoas acabam conseguindo. Então não é só também uma questão, lidar com dinheiro não é só uma questão de ter entendimento ou de conhecimentos técnicos ou teóricos. É mais do que isso. Eu não sou capaz de ganhar dinheiro, por que não? Você sendo uma pessoa normal, não tendo nenhuma patologia mental, você é capaz, por que não? Se você foi capaz de passar num concurso público, então você é capaz de ganhar dinheiro, você é capaz de lidar com dinheiro. Claro, existe uma estrutura teórica e técnica também para lidar com dinheiro. Por que você não é capaz? Claro que você é capaz. Eu não mereço, por que você não merece ter dinheiro? Estamos aqui para trabalhar, para ganhar o nosso dinheiro, muito bem. E por que você não merece? Por que você não merece usufruir do seu dinheiro? Claro que você merece. E por fim, uma outra, ter uma dívida é ruim. Claro que ter uma dívida não é ruim. Dívida ruim é aquela que você contrai para consumir. É para você fazer uma dívida no cartão de crédito ou pegar um empréstimo para consumir. Agora, se você contrai uma dívida para você comprar a sua casa própria, deixando de pagar aluguel, essa não é uma dívida ruim. Se você é um empresário, por exemplo, compra uma máquina, se endivida para pagar aquela máquina, ele terá o benefício que aquela máquina vai gerar, por exemplo, o maior volume, vai melhorar a produtividade. Então a dívida em si não é ruim. A questão é entender por que essa dívida foi contraída. Muitas pessoas entendem que o limite do cheque especial, o limite do cartão de crédito, o crédito consignado, está dentro da sua realidade, servidor, que isso são valores complementares aos seus proventos. Não é isso. Esses valores podem ser acessados em caso de necessidade. Então é importante você ter essa educação financeira de novo. Não gastar mais do que o que você ganha é um pilar, é algo bastante importante. Dicas de educação financeira, vamos lá, questão prática, né? Domine as 3 etapas da riqueza. Ganhe, economize e invista. Tem aquela máxima que diz que é importante do que você ganha, reserva 10%. Por que não? Ganhou o seu salário, economiza 10% e investe isso. Pronto. Você vai poupando ao longo do tempo, você vai ganhar um bom dinheiro, você vai conseguir juntar um bom dinheiro ao longo do tempo. Faça aplicações mensais. Comprometa-se com você, seja disciplinado de fazer aplicações mensais naquele mesmo montante. Aprenda a economizar, aprenda a entender os seus gastos, o que é importante, o que é prioritário, o que é supérfluo. Pensa no seu futuro, estipule metas. Você quer ter 10 mil reais depois de um ano. Você quer ter 100 mil reais depois de 5 anos ou de 10 anos. Então estipula metas de acumulação dessa riqueza para que você possa entendendo um pouco mais de educação financeira, ou tendo um pouco mais de educação financeira, aumentar esse bolo. Então é importante que você faça um planejamento. Faça um planejamento da sua vida financeira, eduque-se, leia, faça cursos, aprenda, constitua uma reserva para imprevistos. Ninguém está livre de imprevistos, ninguém está livre de uma emergência. Então, lide com isso. Saiba lidar
saiba constituir uma reserva de emergência. Normalmente a gente fala que uma reserva de emergência, uma boa reserva de emergência, são aproximadamente 3 meses, né, do montante que você gasta por mês. Então, se por mês você tem gastos totais, assistência médica, energia elétrica, telefone, aluguel, condomínio, qualquer que seja, soma isso tudo, deu R$5.000. É importante que você tenha uma reserva de pelo menos 3 meses para se bancar no caso de uma necessidade. E a dica final, estuda, aprende. Tem aulas maravilhosas, tem livros fantásticos, tem cursos extraordinários que vão te ensinar a ter o que é educação financeira, ferramentas, recursos, como você fazer. Fundamentalmente, a educação financeira é um hábito, como eu falei no início. Então, habitue-se a olhar o seu dinheiro não como uma fonte para você comprar coisas. Entenda que o seu dinheiro é uma possibilidade para você educar-se financeiramente, que não está ligado somente ao dinheiro. Então, fica aqui uma mensagem final para você. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Então é importante porque essa frase do ator Will Smith, o ator americano Will Smith, é para você ver como é que muitas vezes nós lidamos de uma maneira errada, por motivos errados, com objetivos errados com o nosso dinheiro. Então que fique como reflexão para você. E se você gostou desse programa, tem alguma dúvida, escreva para a gente. souservidor@folhadirigida.com.br. E se você também tem alguma sugestão, alguma dica de algum programa algum tema para que nós falemos aqui no programa, escreva também para nós. O nosso objetivo aqui é atender você, é capacitá-lo para que você seja o melhor servidor, para que você tenha sucesso na carreira pública.